O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Sofonias. O dia do juízo está chegando. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD neste terceiro trimestre de 2021. No vídeo de hoje vamos refletir sobre a lição de número 10 da nossa revista, que tem como tema Sofonias. O dia do juízo está chegando. Professor, é importante que você explique para os seus alunos, nesta aula, o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias. Nossos jovens precisam entender o significado da expressão o dia do Senhor, conforme apregoado pelo profeta. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas este canal. Nossa revista traz um texto bem elaborado, feito com muito carinho para você. Mas se você deseja um conteúdo um pouco mais abrangente, você pode adquirir o livro de apoio didático do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Dito isto, vamos então para a nossa aula de hoje, que tem como texto bíblico o livro de Sofonias, capítulo 1, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor nos diz: Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Na introdução, é muito importante que você, professor, esclareça para seus alunos o quanto a profecia enérgica e exortativa de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. Não podemos esquecer que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é perdão e justiça ao mesmo tempo.
Nas palavras de Matthew Henry, os que amam as trevas, não a luz, terão sua ruína de acordo com a sua preferência. É isto que o livro de Sofonias nos ensina. Outros profetas menores foram severos na mensagem do juízo. Naum, por exemplo, ele foi taxativo e peremptório ao apresentar o juízo de Deus para os assírios. Obadias, ele foi assente e árduo nas palavras, ao apresentar o fim trágico que Edom teria por causa de seus pecados. Sofonias, à semelhança desses profetas, também entrega uma mensagem penosa. Mas ao contrário de Naum e Obadias, que profetizou exclusivamente para os estrangeiros, Sofonias prevê um juízo divino severo para as nações estrangeiras, mas também para o povo de Deus. Nas palavras de Sofonias, os judaítas desperdiçaram as oportunidades de arrependimento, preferiram o pecado e trocaram o relacionamento com Deus pelos prazeres do mundo. Por causa disso, o juízo estava se aproximando daquela nação. Eles ignoraram a lei do Senhor, bem como desobedeceram a instrução dos profetas. Por isso seriam confrontados pelo rigor da justiça divina. Sofonias nos apresenta a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. Irmãos, não nos esqueçamos de uma verdade bíblica. Todos nós prestaremos conta de nossos atos a Deus. O que cuspimos contra o céu cai de volta em nosso rosto. O livro de Sofonias é uma importante fonte de despertamento espiritual para os nossos jovens. Professor, é muito importante que você trabalhe essa questão em sala de aula. Exorte os seus jovens sobre a realidade do juízo divino. Por isso devemos viver em constante vigilância e consagração a Deus. Aproveitemos as oportunidades da graça, pois somente assim nos livraremos do vigor do juízo divino. No tópico 1 da nossa lição, vamos conhecer quem foi o profeta Sofonias, sua vida, seu contexto histórico e a estrutura e mensagem do livro. Neste primeiro tópico, nos familiarizaremos com a pessoa do profeta Sofonias, sua época e a sua profecia. O seu nome significa "o Senhor esconde". Provavelmente, o significado do seu nome faz referência ao período difícil em que ele nasceu, quando Judá era governada pelo ímpio rei Manassés. Manassés foi considerado o pior rei de Judá da história. Ele usou sua liderança para corromper os judaítas. Liderou, conduziu o povo de Judá na adoração a Baal. Ele tinha inclinações para a astrologia e passou a adorar as estrelas. Valorizou os exércitos do céu, ao mesmo tempo em que profanou a casa de Deus, colocando ídolos no templo de Jerusalém. Um ato de ultraje a Deus. Chegou ao cúmulo de sacrificar seus próprios filhos a Moloque. Ele não tinha respeito por sua família, nem pelos profetas do Senhor. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, que ele derramou muito sangue inocente. Segundo a tradição judaica, ele foi o responsável pela morte do profeta Isaías, mandando serrá-lo ao meio. Ele era um homem cruel. Sofonias nasceu em uma época em que muitos profetas foram assassinados, mas de uma forma sobrenatural, Deus poupou a vida deste profeta. O Senhor o escondeu da fúria de Manassés. O seu nome, "o Senhor esconde", também passou a significar a experiência que o justo teria quando o juízo de Deus fosse derramado, pois aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor seriam escondidos neste grande dia, seriam poupados e receberiam de Deus o livramento. Nós vemos na apresentação de Sofonias que ele possui uma linhagem nobre,
Em Sofonias, no capítulo 1, no versículo 1, está claro que ele era descendente da realeza. Ele era tataraneto do rei Ezequias. Ele retrocedeu sua genealogia em 4 gerações para mostrar sua linhagem real. Ele viveu na época do rei Josias. Era primo deste rei. Provavelmente tinha amplo acesso ao palácio. E, segundo os estudiosos, foi responsável por impulsionar a reforma religiosa no tempo do rei Josias. Aprendemos com Sofonias que às vezes Deus nos dá acesso a pessoas e a lugares especiais. E devemos aproveitar estas oportunidades para influenciar o nosso ambiente com os valores do reino de Deus. Ocupe o lugar que Deus te colocou com firmeza. Tenha caráter. Não se molde ao ambiente. Permaneça firme em seus valores. Sua firmeza pode ser a chave para a mudança do seu ambiente. Professor, destaque para o seu jovem que ele pode ser capaz de impulsionar mudanças em sua família, assim como Sofonias influenciou positivamente o reinado do rei Josias. Podemos fazer a diferença nas nossas igrejas, nas nossas faculdades, na nossa vizinhança e no nosso local de trabalho. É interessante também nós pensarmos que se Sofonias nasceu no reinado de Manassés, ele viveu e cresceu sob o reinado de homens ímpios. Quando era jovem, viveu cercado pelas armadilhas do seu tempo, sendo constantemente assediado por práticas pecaminosas, pela idolatria. A injustiça de seu tempo não o contaminou. Ele recebeu fortes influências de um contexto altamente nocivo à sua fé. Ainda assim, cresceu como um homem de Deus e permaneceu fiel ao Senhor. Sofonias nos ensina que, apesar de um contexto de pecado e desobediência, podemos permanecer fiéis ao Senhor. Professor, destaque esse ponto para os seus jovens. Não podemos esquecer que o homem Sofonias foi também um jovem, fiel e comprometido com Deus em um tempo muito difícil. Antes do rei Josias, Judá havia sofrido quase meio século com o reinado de homens ímpios, como os reis Manassés e Amon. O pecado acabou se enraizando na cultura dos judaítas. Os 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinatos de profetas, corrupção religiosa, desvio do judiciário, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém trouxeram grandes consequências para o Reino do Sul. Diante dessa realidade grave, Sofonias profetizou o juízo divino sobre o seu povo. Acreditamos que ele tenha profetizado por volta de 630 a.C., no período antes da reforma do rei Josias. Foi impulsionado pela profecia de Sofonias que o rei Josias tentou planificar uma reforma espiritual em Judá. Ele arrancou os ídolos que tinham sido edificados no reino, purificou os lugares sagrados e esforçou-se com afinco e dedicação para restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. Nós também aprendemos nessa lição que, ao mesmo tempo em que profetizou o juízo divino para as nações da terra, como a Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e a Síria, o profeta Sofonias ele também se ocupou em anunciar a mensagem do juízo divino sobre Judá. Para ele, a ação divina sobre o povo do Senhor é tanto necessária quanto irrevogável. Judá precisava se purificar de seus pecados. Nesta restauração surgiria um remanescente fiel. O dia do Senhor vai ser um assunto que vai representar a espinha dorsal da mensagem profética de Sofonias. Por meio deste conceito poético, o profeta reafirma sua crença no caráter justo de Deus. Ele acredita firmemente que Deus agirá na história para concretizar os seus planos. O dia do Senhor é um tempo marcado pela intervenção divina na história humana. Nesta ação de Deus,
sua vontade e seu propósito serão cumpridos. Aprendemos em nossa lição que foi a partir desta expressão que surgiu a compreensão de um dia do Senhor escatológico e final. A expressão o dia do Senhor foi usada cerca de 19 vezes no Antigo Testamento, sendo um assunto recorrente nas profecias de Joel, de Amós, de Sofonias e Malaquias. Assim como os profetas do Antigo Testamento, a Igreja do Senhor Jesus crê e espera o cumprimento da profecia do retorno de Jesus. Um dia em que Deus se levantará do trono para agir em toda a terra. Tendo esta compreensão, devemos viver em vigilância constante, pois esse dia é tão certo e real como o ar que respiramos. O juízo virá. Professor, devemos anunciar esta mensagem aos nossos jovens. O tópico 2 de nossa lição, ele vai apresentar a mensagem do juízo vindouro. Sofonias nos lembra que a realidade da ira de Deus faz parte da mensagem bíblica, tanto quanto a pregação da graça divina. Na profecia de Sofonias, Deus estava irado e preparava para derramar o seu juízo sobre as nações, inclusive sobre Judá. A nação que deveria ser um exemplo de justiça e verdade havia se corrompido. O profeta denunciou os pecados do sincretismo religioso e da idolatria. Essa denúncia está lá em Sofonias capítulo 1, versículo 4 e 5. A influência idólatra de Manassés foi muito forte. Os judaítas, eles tornaram-se adoradores dos corpos celestiais, influenciados pela visão de Manassés. O culto ao Senhor tinha sido contaminado com as práticas pagãs. Será que hoje o nosso culto também não está sendo corrompido com inovações e modismos que deixam de glorificar a Deus? Infelizmente, muitos cultos atuais veneram as estrelas humanas do mundo gospel. Diferente dos judaítas que paganizaram o culto ao Senhor com a veneração das estrelas dos corpos celestiais, há igrejas que estão paganizando o ambiente da igreja, transformando o culto ao Senhor em culto a personalidades humanas. Pastores e cantores personalistas, narcisistas, que fincam seus nomes e suas imagens no estandarte de suas igrejas. São mais honrados, visualizados, lembrados e condecorados do que o próprio Deus. Não podemos esquecer também que o culto ao Senhor é, antes de tudo, vida em ação. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus. Corrompemos e paganizamos o nosso culto quando desobedecemos aos mandamentos de Deus. A questão fundamental não é como estamos cultuando, mas como estamos vivendo diante de Deus. Vamos ver aqui que Sofonias, ele denunciou muitos pecados em Judá. A idolatria, os líderes corruptos, a violência e a fraude. O problema dos judaítas não era apenas o culto, a liturgia, o ritual, mas a própria vida. Eles estavam errados diante de Deus e Deus não poderia aceitar aquele culto. Durante muito tempo, os judeus cultivaram a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de festa para eles, de livramento e salvação. Pensavam que o rigor do juízo divino seria para as nações estrangeiras. No entanto, Sofonias ele vai confrontar esta ideia errônea. Judá já não agia mais como povo de Deus. Embora na teoria conservasse este título, na prática estava agindo em contradição, desobedecendo os mandamentos de Deus. Judá, naquele momento, operava e vivia como inimigo do Senhor. Por isso, o juízo se aproximava. Deus não faz concessões na execução de sua justiça. Como cristãos, nossa responsabilidade é ainda maior diante de Deus, pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Sofonias declarou que no dia do Senhor,
os judaítas não fariam festa. Pelo contrário, aquele seria um tempo marcado pelo alvoroço, pela confusão, pela desolação. Está claro na profecia de Sofonias que nossa reação diante da intervenção de Deus na história depende de como está a nossa vida espiritual. O grande dia do Senhor para a igreja corresponde à volta de Jesus. Se estivermos em paz com Deus, vivendo em santidade, este será um dia de grande júbilo, dia de realização da grande promessa esperada, dia que marcará o fim de nossas tristezas terrenas e o início de um novo ciclo de alegrias eternas. Porém, se estivermos vivendo uma vida ambígua e imprecisa diante de Deus, vivendo no pecado, este será um dia de grande tormento e de profunda agonia. Professor, pergunte aos seus jovens se eles estão preparados para a volta de Jesus. A grande verdade é que nós não devemos nos preparar. Nós devemos estar preparados, já, agora. Vida no altar não é algo que podemos procrastinar, deixar para amanhã. Obediência na palavra de Deus é sempre para hoje. Devemos viver em santidade hoje. O problema da nossa geração é que estamos trocando a santidade em Deus pela felicidade mundana. Vance Havner declarou que Deus nos salvou para nos tornar santos, não felizes. Deus pode conceder situações em que às vezes não seremos tão felizes, mas de modo algum Deus nos dará concessões para que vivamos no pecado. John Flavel chegou a declarar que Cristo está tão enamorado pela santidade que a comprou para nós com seu próprio sangue. Foi por isso que ele morreu na cruz, para nos salvar e nos santificar. Um cristão que se diz seguir a Cristo e insiste em viver na desobediência, ele gera um contra-testemunho ao mundo. Para ele, certamente a vinda de Cristo, o grande dia do Senhor será um tempo de espanto e angústia. Professor, ensine aos seus jovens que o fato de estarmos frequentando os cultos na igreja não nos garante nada. A questão principal não é aonde você vai, mas como você vive. Não é o lugar ou a adesão a um grupo social que nos salvará, mas a forma como vivemos diante de Deus. O profeta Sofonias, ele declarou que o juízo de Deus seria para Judá e para outras nações. Em outras palavras, não adiantava fugir para outro país. Não devemos responder à expectativa do juízo com fuga, mas com arrependimento. Sofonias fez questão de destacar que o juízo divino não ficaria circunscrito apenas em Jerusalém. Por isso, ele citou as cidades e os locais que cercavam territorialmente Israel. Por exemplo, ele vai citar a Filístia, que ficava no oeste, Moabe e Amon, que ficava no leste, a Etiópia, que ficava no sul, e a Assíria, que ficava no norte. Em outras palavras, não podemos escapar da realidade do juízo. Somente o arrependimento acompanhado da santidade nos esconderá da ira de Deus. Professor, diante deste tema, faça uma reflexão com seus jovens. Pergunte para eles se a vinda de Jesus é um assunto que os assusta ou os alegra. Deus se revela a nós por meio da nossa consciência. Se nessas horas sentimos medo, nossa consciência está nos acusando de que existe algo errado em nós. Não podemos brincar com a misericórdia de Deus. No tópico 3 da nossa lição, nós veremos que na profecia de Sofonias, o dia do juízo era uma realidade que estava se aproximando. Jerusalém, a cidade antes conhecida como Cidade Santa, Cidade de Deus, foi chamada por Sofonias no capítulo 3, no versículo 1, de cidade opressora. É perceptível na profecia de Sofonias que o povo havia se desviado da verdade. Eles pensavam, os judeus pensavam, que nada aconteceria com eles. Está lá em
Sofonias capítulo 1, versículo 12. Os judaítas, eles permaneciam em uma espécie de letargia espiritual. Os profetas tinham se corrompido. Os sacerdotes tinham se desviado da presença do Senhor. Por isso a cidade seria destruída e o povo purgado, porque aquele povo precisava ser restaurado. O sofrimento era o caminho para a purificação de Judá. Historicamente, Deus havia concedido inúmeras oportunidades de arrependimento ao povo. No entanto, os judeus insistiam em viver de modo errado. O pecado era algo pintado com cores atraentes na mente deles. Eles amavam o pecado e desprezavam a presença de Deus. Presença de Deus e pecado são realidades excludentes. Ou você se afasta do pecado para sentir a presença de Deus, ou você se afasta da presença de Deus para viver no pecado. No caso dos judeus daquela época, eles ficaram com a opção número 2. Se afastaram de Deus para saborearem os prazeres ilusórios do pecado. Deus foi longânimo com eles, assim como tem sido conosco. Ele nos concede diversas oportunidades para o arrependimento. Devemos aproveitá-las, pois naquele grande dia não teremos desculpas para justificar os nossos erros. Matthew Henry, grande teólogo, já dizia que se formos regidos pelo pecado, seremos inevitavelmente arruinados por ele. Professor, exorte aos seus jovens a viverem em santidade e em vigilância constante. Nós veremos aqui que, apesar de Sofonias apresentar uma mensagem aterrorizante que apontava para a realidade do juízo divino, ele também anuncia bênçãos futuras para o povo de Deus. Ele assegura que o juízo de Deus para Judá não provocará a destruição total daquela nação. É lógico que ele está falando de uma derrota militar, uma invasão de uma potência estrangeira que vai subjugar militarmente a nação de Judá. Isso aconteceu quando a Babilônia ela invadiu Jerusalém e espalhou a destruição sobre o comando das tropas do rei Nabucodonosor. Os muros que rodeavam a cidade foram queimados e destruídos, assim como o próprio templo do Senhor. Após a invasão da Babilônia, a cidade ficou em ruínas, devastadas. Porém, na profecia de Sofonias, Deus prometeu restaurar o seu povo. O profeta Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado identificado como os remanescentes de Israel. Está lá em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 13. Fica a lição aqui de que, no fim, o povo de Deus restaurado testemunhará o triunfo da justiça. Irmãos, nós estamos chegando à conclusão da nossa lição. Aprendemos aqui que Deus agiu com severidade na execução do seu juízo sobre Judá. Porém, sua austeridade não anulou o seu amor. Nem tampouco expungiu o selo das promessas divinas feitas ao povo do Senhor. Pois de modo surpreendente, depois de passar pelo fogo da aflição, o Senhor restaurou a sorte do seu povo. O juízo aplicado a Judá apontou para uma realidade ainda maior, pois o Deus que executou a justiça em Judá aplicará o seu juízo ao mundo, aos homens e mulheres de todas as épocas e lugares. Quando isto acontecer, ninguém conseguirá esconder do Senhor. Somente aqueles que se arrependerem de seus pecados. Estejamos preparados. A qualquer momento Jesus voltará. Finalizo a lição de hoje com as palavras do teólogo Agostinho. Aquele dia permanece oculto para que possamos vigiar todos os dias. Que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.